aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançar a rede? Amém? Vai sentar vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós conhecemos um pouco a Bíblia, e Jesus, ele, quando ainda era criança, teve que fugir para o Egito. Jesus nasceu em Belém, e ali, por causa do rei Herodes, mandaram matar aquelas crianças. O pai dele, José, foi avisado e ele desceu para o Egito. Desceu para o Egito e ali ele habitou por algum tempo, até a sua infância. Glória a Deus. Irmãos, eu pediria que os irmãos só deixassem música, depois a gente vai contar um livro, tá bom? Vamos voltar nossa atenção bem para a palavra de Deus. E ali eles habitaram por algum tempo, e depois Jesus volta, e ele vai habitar lá em Nazaré, E o pai dele tinha uma profissão, que era carpinteiro. Ele era um carpinteiro, José. E Jesus, ele começou a desenvolver a profissão do pai. Começou a desenvolver a profissão do pai. E se aperfeiçoou na profissão do pai. E ainda muito jovem, Jesus fica órfão do pai. E ele começa a fazer o quê? A trabalhar na carpintaria para sustentar a família. Ele começa a sustentar a sua casa. Seus irmãos todos pequenos, e eram muitos irmãos e irmãs, e ele assumiu o papel ali de primogênito que ele tinha que fazer, e começou a sustentar os seus irmãos, e trabalhou até os 30 anos de vida, sustentando. Quando os seus irmãos se emanciparam, começaram a ter condições de trabalhar, a Bíblia diz que Jesus inicia o seu ministério. A Bíblia afirma que ele era um homem de 2, homens experimentados no trabalho. Jesus era um homem que trabalhava. Às vezes a palavra de Deus, irmãos, nada é escrito por um acaso. Nada que foi escrito por apenas por estar escrito. Não, tem uma finalidade, tem um objetivo para as nossas vidas. Nós temos que analisar os detalhes daquilo que a palavra de Deus tem falado conosco. E às vezes a Bíblia diz aqui que Jesus era um homem de trabalho, um homem que trabalhava, um homem que se esforçava. E quantas pessoas hoje não gostam de trabalhar? Quantas pessoas querem viver apenas de aparência? Mas a Bíblia diz que ele era um homem de 2. Homem de 2. E com 30 anos, quase 30 anos, o evangelista Lucas diz que aproximadamente quando ele tinha uns 30 anos de idade, ele sai para o Jordão, e ali no Jordão ele é batizado por João Batista. E ali ele sai cheio do Espírito Santo, como os irmãos conhecem bem o Evangelho. E aí Jesus volta do Jordão, atravessa de novo, passa de frente com João, depois daquela tentação no deserto. Ele passa perto de João, e aí João olha para ele e diz assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando André ouve isso, e mais um discípulo, que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele deixa João e começa a seguir Jesus. E logo Jesus é apresentado a Pedro, a Bartolomeu e a outros discípulos, e esses homens começam a observar a Jesus. E ali o Pedro também é apresentado a Jesus. O Pedro como um pescador. E Jesus começa a habitar em Cafarnaum. Eu não sei se ela alugou uma casa, mas ele tinha uma casa em Cafarnaum. Lá em Marcos capítulo 1 vai dizer que: Senhor, onde você mora? Eu moro aqui. E eles foram e viram onde ele morava, que era em Cafarnaum.
Então Jesus morava ali junto, onde estavam os seus discípulos, lá no meio da Galileia. E o interessante é que um daqueles dias Jesus vai até a casa de Pedro, e a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com febre. E Jesus então cura a sogra de Pedro, e a Bíblia diz que eles o serviam. Irmãos, e a fama de Jesus começa a correr por toda a região. Oh, aleluia! E aí nós podemos observar que Jesus já é famoso, ele já tem um encontro com aqueles discípulos, eles já conheciam a Jesus. Aqueles homens já conheciam Jesus. E aí então Jesus, um dia daqueles, ele vai até Nazaré, volta até Nazaré, cidade onde ele cresceu, se formou. E ali Jesus então entra numa sinagoga no dia de sábado e começa a pregar. E aí quando ele prega, ele lê o que está escrito do profeta Isaías, ele é expulso de Nazaré. E aí ele volta para Cafarnaum. Por que eu falei isso? Porque os discípulos já conheciam Jesus. Então eles já tinham uma intimidade com Jesus. Eles ouviam e aprendiam com Jesus durante o dia, mas ao que tudo parece, à noite eles voltavam para o seu trabalho. O Pedro era pescador, voltava para pescar. Um outro fazia outro trabalho, voltava para fazer outro trabalho. Como nós fazemos hoje. Nós vamos à igreja, assistimos o culto, depois nós voltamos para a nossa vida cotidiana, não é assim? Às vezes tem pessoas que vêm na igreja uma vez por mês, só vem na ceia, e aí volta para a sua vida normal durante todo o mês. Tem uns que vêm durante a semana, mas durante a semana ele volta para os seus afazeres. Tem uns que vêm quase todos os dias que tem cultos, mas ele volta para a sua vida normal. E assim eram os discípulos, eles ouviam Jesus, mas voltavam para as suas vidas. E a Bíblia diz que o Pedro voltava para pescar. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para a salvação, mas poucos são escolhidos para a obra de Deus. E o trabalho, irmãos, é para aquele que é chamado. O trabalho não é para aquele que quer fazer para se aparecer. Quem tem chamado sabe que o trabalho é árduo, que o trabalho não é fácil, que é difícil. Se faz por amar a obra de Deus, não para se aparecer ou para querer ser alguém. Não, o compromisso com a obra de Deus é uma coisa muito séria. Oh, aleluia! Quem não tem chamado, não tem vocação, confundem. Acreditam que é de qualquer maneira, que é para fazer, acham que é ele que tem que fazer, se ele não fizer. Não, irmãos, quando você tem um compromisso, você sabe que você não tem capacidade nenhuma. Eu sei que eu não tenho capacidade nenhuma, mas nós fazemos porque amamos as almas. E por causa, irmãos, disso, nós trabalhamos. Oh, aleluia! Nós não trabalhamos com tapinha nas costas, para agradar alguém, para agradar a Deus, para que alguém não vá embora, para que alguém não se magoe comigo. Não, nós trabalhamos por quê? Porque nós amamos as almas e amamos a obra de Deus. Aleluia! E não podemos fazer a obra de Deus mal feita de qualquer maneira, não. Oh, aleluia! Aquele que não tem chamado até briga por cargo. Mas o que tem chamado não precisa ficar brigando. Irmãos, eu saí daqui, a última vez que eu estive aqui, eu fui para a sede de Ipiranga. Nós temos mais de 1.000 igrejas. E eu passei muito tempo andando como presidente da igreja. Viajávamos por todo o campo. Mas Deus é testemunha, eu nunca pedi nada para ele. Nunca pedi um favor para ele. Ele falou assim: você não pede nada. Eu falei: não preciso. Tudo que eu peço, irmãos, é para o meu Deus. E meu Deus tem me dado de tudo. Oh, aleluia! Então nós não precisamos brigar por alguma coisa, ficar puxando sardinha para o nosso prato. Não, nós precisamos é fazer a obra de Deus com dedicação, e Deus vai nos abençoar. Tem pessoas que, se você falar um A para ele já vai ficar teu inimigo, já vai ficar com raiva de você. Oh, aleluia! Espero que a mãe ficou brava, porque eu não sou não. Glória a Deus. É que nós queremos buscar atenção, venha para a palavra, porque Deus quer falar conosco. Vocês não oraram? Eu também orei, Deus falou comigo. Acordei de manhã, ontem de madrugada, naquele tempo frio, fui orar, falei: Senhor, me dá uma palavra para esse povo. Aleluia! Oh, aleluia! Então, meus queridos, imagina, aí Jesus chega de manhã cedo, para conhecer todo mundo. Pedro saiu para pescar, Jesus foi lá pregando, ensinando, passou a noite, e logo de manhã cedo Jesus começa a pregar na beira da praia.
Lago de Nazaré, ou Mar da Galileia, como é conhecido, é o mesmo lago, é o mesmo lugar, e Jesus está pregando, e a multidão começa a apertar a Jesus. Vocês imaginam, irmãos, um lugar desse? Imagina a cena. Vamos aqui somar tudo junto. De um lado está a mulher de fluxo de sangue querendo tocar em Jesus. Não aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas é mais ou menos assim. De outro lado, um empurrando, que quer chegar perto. Do outro lado, alguém que quer uma cura. Alguém que está atrás de comida. Não é assim nas grandes multidão? Tem um que vem por causa da comida, tem um que quer aquela cura, outro quer uma porta aberta, outro quer alguma coisa. E a multidão apertando Jesus. Jesus não conseguia pregar, ele vai se afastando. Tudo isso tem no culto, meus queridos. Tudo isso tem no culto. Em todos os lugares é a mesma coisa. E Jesus vê tudo isso. Jesus está vendo tudo isso. Quem pensa que Jesus não vê nada, Jesus está vendo tudo, a tua intenção, o que você veio buscar. O pastor não conhece, o líder não conhece, mas o Senhor conhece o meu íntimo, o teu coração, o nosso coração. Oh, aleluia. E Jesus olha aquele que fala assim, desse jeito não dá para me escutar, porque a confusão estava grande demais, a multidão apertava demais. Oh, aleluia. E aí Jesus usa uma técnica que causa impacto. Ele entra no barco. Quando ele entra no barco, todo mundo fica quieto. Será que ele vai embora? Aleluia. Quando ele entra no barco, todo mundo fica assustado. Os pescadores acabavam de descer da praia, do barco, e ficaram na praia, limpando e lavando as redes. E ele entra no barco, e todo mundo pensa assim, será que ele vai embora? Aí todo mundo presta atenção. Irmão, Jesus usa uma técnica que até hoje as pessoas não entendem. Vocês já viram quando alguém está morrendo afogado? Ou quando alguém pede socorro lá na praia, lá de dentro do mar? Você escuta o som nítido, não escuta? Jesus usa aí a água como sistema acústico, para quê? Para que as pessoas ouçam bem a sua voz. Jesus é sábio, ele conhece todas as coisas. Ele não precisava gritar porque a sua voz alcançava muito longe por causa da água. Quem mexe com o som sabe disso. Oh, aleluia! E aí ele continua o seu ensino. Ele continua ministrando, agora com a atenção do povo. Com a atenção do povo. Enquanto ele continuava o seu ensino, a Bíblia diz que aqueles homens estavam o quê? O Pedro, o Tiago e o João estavam fazendo o quê? Lavando as redes, consertando as redes ali embaixo. Oh, aleluia! Eles tinham acabado de voltar de uma pescaria frustrada. E aí você observa, meus queridos, o caráter daqueles homens. Por pequenas atitudes, você observa as pessoas. Por pequenas coisas, você conhece as pessoas. E a Bíblia diz que quando eles começam a limpar as suas redes, primeiro, já ensinei sobre isso, a minha área é mais assim, meus queridos. Mostra que aqueles homens, eles eram comprometidos com o seu trabalho. Aleluia. Eles não tinham pegado nada, mas eles estavam limpando as suas ferramentas. Não é assim? Tem pessoas que quando dá alguma coisa errada, ele joga tudo de lado, abandona, joga fora, não liga mais. Se ele está fazendo alguma coisa, alguém vai ajudar ele, às vezes fica chateado, não quer ajuda. Se alguém vai fazer, ele acha que não tem compromisso com ninguém, ele não tem comprometimento com o seu trabalho. Mas aqueles homens tinham compromisso com o seu trabalho, com aquilo que eles faziam. Irmãos, um bom profissional, ele cuida bem da sua ferramenta. Glória a Deus, aleluia. Já percebeu isso? Um bom músico, ele cuida bem do seu instrumento musical. Um bom operador de som, ele vai cuidar bem do aparelho, ele vai regular, deixar tudo bonitinho. Igual está aqui hoje, o som está bom, está ótimo. Então você não vê que aquele que quer cantar, ele sai. Por quê? Ele dedica a sua voz. Por quê? Porque ele cuida daquilo que ele exercita. Então a ferramenta de trabalho nos diz muito a respeito do profissional. Eu nunca me esqueço que meu pai dizia para mim assim: olha, Paulo, eu era criança. Ele falou assim: Paulo, olha bem, se vier um pedreiro trabalhar aqui, eu tiver com a pá suja, enxada suja, régua toda cheia de cimento, ele é um mau profissional. Se você contratar alguém e ver as ferramentas dele assim, pode ter certeza que você vai ter trabalho. Não vai fazer o serviço direito. Um bom motorista, ele tem um carro bem arrumado. Um bom músico tem um instrumento bem afinado, bem ajustado. Irmãos, os gregos eram os maiores soldados que existiram na antiguidade. Eles instruíram imensas
esquadrões por quê? Porque eles eram soldados experimentados, eram soldados preparados. E sabiam o que eles faziam antes da guerra? Enquanto os outros viam tudo sujo, bagunçado, os gregos preparavam a sua armadura, eles limpavam, brilhavam, as suas espadas eram bem afiadas, seus escudos brilhavam. E alguém uma vez perguntou: por que os gregos se vestem tão bem assim? Esse aqui pode ser a nossa última batalha. Eu não quero chegar numa batalha de qualquer maneira, eu quero chegar preparado. Assim é o crente. O crente deve ter a sua ferramenta, a sua arma bem preparada, bem limpa, porque pode ser a última batalha que nós estamos fazendo aqui. Oh, aleluia! Devemos estar prontos para fazer aquilo que Deus nos chamou. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aqueles homens estavam preparados. Acabaram de chegar de uma noite frustrada, uma noite que não deu nada. Mas o que eles fizeram? Desanimaram? Foi falado aqui nessa manhã. Desanimaram porque não deu nada certo. Jogaram tudo de lado, jogaram a rede de lado. Se fosse eu e você, o que você ia fazer? Jogar a rede de lado, deixar tudo sujo, tudo quebrado, consertando? Não. O que eles fizeram? A Bíblia diz que eles estavam consertando as redes, limpando as redes. Oh, aleluia! Limpavam. Talvez eu disse ao Pedro: hoje não deu nada, Pedro. Vamos embora. Não, a gente precisa limpar a rede. Vamos limpar a rede. E é naquele momento Jesus se aproxima. Aleluia! Oh, aleluia! Já imaginou a conversa de passear? Tem gente que passear hoje não deu nada. Acho que não vai dar mais nada certo. Não, estou muito bom. Essa igreja aqui já deu o que tinha que dar. Vamos embora com a igreja mais cheia. Aleluia! Não dá mais. Mas o animado assim: não, hoje não deu nada, mas amanhã vai mudar. Hoje foi bom, mas amanhã vai ser melhor. Vamos consertar. Onde é que nós estamos falhando? Onde é que nós estamos errando? O que é que nós precisamos melhorar? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! O trabalho é árduo, parece que não vai dar em nada, mas não podemos desanimar, não. Oh, aleluia! A Bíblia não relata o teor do sermão de Jesus, não, mas eu acredito que Jesus estava falando sobre aquilo. Eles já conheciam a Jesus, aleluia! O que Jesus sempre fala conosco é aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós precisamos ouvir. Oh, aleluia! Pessoas desanimadas, pessoas frustradas. A Galileia diz que era só sombra e morte. Pessoas que não tinham mais esperança, que não viam mais futuro. Irmãos, mas a palavra de Deus muda a nossa visão, muda as nossas ações, muda a nossa expectativa, e aquilo faz com que muda também o cenário. Aleluia! Aleluia! Aqueles homens continuavam trabalhando, limpando, consertando, e Jesus continuava ensinando. Eu imagino aqueles homens consertando a rede, e Jesus falou assim: aleluia, glória a Deus, não desanime. Jesus dando um sermão tremendo, eles ouvindo. Irmãos, que privilégio de ouvir o próprio Deus. Oh, aleluia! Quando Jesus já falando, era como aqueles discípulos do caminho de Emaús, o coração começava a arder. Olha, Pedro está ouvindo a palavra que ele está falando. Amanhã nós vamos voltar aqui à noite, o negócio vai ser melhor. Aleluia! Glória a Jesus! Não podemos desanimar. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, que ela queima o nosso coração, o desânimo vai embora, a tristeza vai embora, a canseira vai embora, sentimos uma nova alegria, uma nova esperança. E eles estão ali limpando, e tudo começa a ficar pronto. Eles terminam de limpar a rede, terminam de consertar a rede, coloca no lugar certo. Oh, glória a Deus! Talvez um diz para o outro: amanhã ou hoje à noite a gente volta, Pedro. E vai ser diferente. Você viu o que o mestre pregou? Você viu o que Jesus pregou? Vi sim, Pedro. Você lembra que ele colocou a sogra, Pedro? Você lembra o que ele fez lá? Ele fez, e ele disse que vai ser diferente, o negócio vai ser diferente. À noite nós vamos voltar. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Jesus termina o ensino, e toda a multidão na praia esperando e observando o que ia acontecer. Agora Jesus vai descer do barco e nós vamos com ele de novo. Acabou o sermão. Mas não é isso que acontece, não, irmãos. Não é isso que acontece. Jesus está no barco e eles começam a ver o barco se afastando. Aquela multidão na praia vê o barco se afastando.
E Jesus está no barco. E alguém pode ter comentado assim: onde é que eles vão? O que é que eles vão fazer? Onde é que eles estão levando Jesus? Será que eles vão para o outro lado do lago? E a multidão começa a se agitar e observar aquilo ali. Ninguém sabia onde eles estavam indo. Só aqueles que estavam no barco com Jesus. Aleluia. Só quem sabe onde Jesus vai chegar, irmão, só aquele que está no barco com ele. Aquele que tem Jesus no barco não precisa saber o que vai acontecer. Basta obedecer e confiar. Aleluia. Oh, aleluia. Não se preocupe com as circunstâncias. Não se preocupe com isso não. Glória a Deus. Aleluia. Mas tenha Jesus no barco. Deixa ele no barco. Pedro permitiu que Jesus entrasse e usasse o seu barco. Irmãos, o barco representa a minha vida e a tua vida. Aleluia. Sabiam disso? Eu sei que vocês sabem disso. Deus quer usar a tua vida para abençoar, para ensinar muitos. Às vezes Deus está usando a tua vida e você não está entendendo. Mas o que você precisa entender é que se Deus está na tua vida, Deus vai abençoar a muitos através da tua vida. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Eu faço uma pergunta aqui: que exemplo de vida você tem dado? Será que você pode convidar o teu vizinho e falar assim: vamos para a igreja hoje? Glória a Deus. Aleluia. Que hoje Deus vai operar? Ou você é aquele crente que teu vizinho olha para você e fala assim: o que ele vai fazer na igreja? O que ele está indo fazer na igreja? Não tem diferença nenhuma. É brigando, é cheio de confusão, vive onde não é para viver. Aleluia. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, as pessoas estão nos observando, meus queridos. Nunca esqueça que tem gente te olhando, gente de perto e gente de longe. Oh, aleluia! A nossa vida precisa ser usada para ensinar a muitos. Aleluia. Deus quer te usar para abençoar a muitos e ensinar a muitos através da tua vida. Alguém vai olhar para a tua vida e falar assim: nossa, como aquela pessoa tem dificuldade na vida, mas ela não desiste, ela continua falando de Jesus, ela continua orando. Aleluia! Precisamos dar exemplo de vida. E o Espírito Santo falou comigo assim: quem tem usado o teu barco? Quem tem usado o teu barco? Para quem você tem dado mais lugar no teu barco? Será que é para Deus? Para quem é que nós temos dado lugar na nossa vida? Quem é que anda conosco durante o dia? No trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito, até mesmo na igreja? Quem é que tem andado conosco? Oh, aleluia! Quando eu entro na minha igreja, o que eu falo? Eu falo bem do meu pastor, eu falo bem do líder, eu incentivo, eu ajudo, eu falo mal, eu critico. Quem tem usado o teu barco? Comece a se examinar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que as pessoas têm visto na nossa vida para ter de exemplo? São bons exemplos ou são maus exemplos? Oh, glória a Jesus! O que elas têm aprendido conosco? O que os nossos filhos têm aprendido conosco? O que elas veem, o que as pessoas veem no nosso barco, o que eles veem na nossa vida? O que eles têm observado? Do que eles têm se alegrado? O que eles podem ter percebido, meus filhos? Irmãos, essa caminhada nossa é séria. Não é brincadeira, não. E vou dizer para vocês: a viagem não é muito longa, não. A viagem é curta. Tem pessoas que vão acompanhar a nossa viagem do começo até o final. Aquelas pessoas viram a viagem, não era muito longe, não. Eles estavam observando o que estava acontecendo. E quando nós percebemos, a viagem acabou. E essa viagem aqui não aconteceu durante a noite, não. Aconteceu durante o dia, todos estavam vendo. A Bíblia, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. O que nós precisamos fazer? É vigiar, orar e ter Jesus no nosso barco. Oh, aleluia! Irmãos, tem muita gente nos observando, sabendo disso? Aonde você anda, tem gente observando? Lá na praia tinha gente aguardando, mas de perto tinha alguns barquinhos que acompanharam. Não perceberam no texto que está dizendo? Que alguns barquinhos estavam em volta. Ou seja, quando Jesus partiu no barco do Pedro, outros barcos falaram: ele vai, vamos acompanhar. Vamos junto.
Irmãos, tem muita gente que está te acompanhando, está te observando de perto, e está esperando ver o que é que vai acontecer, o que é que Deus vai realizar na sua vida. Aleluia! Aleluia. E para que nós sejamos bem-sucedidos, sabe o que nós precisamos fazer? Obedecer. Obedecer. Olha a resposta de Pedro. O Pedro tinha pescado a noite toda. Foi isso que ele disse? Aleluia. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Oh, aleluia. Aleluia. Mas por que mandas? Aleluia. Oh, glória a Deus. Não interessa o que está acontecendo, vem uma ordem, Deus faça, não desobedeça. Aleluia. Muitos crentes não são abençoados porque são desobedientes, são revoltosos, não querem ouvir a voz de Deus. E Deus usa o pastor, usa a palavra para falar das nossas vidas, e nós não queremos dar ouvidos. Mas o Pedro falou assim: ó Senhor, porque o Senhor manda, eu tenho pescado a noite toda, passamos a noite toda, o Senhor viu? O Senhor viu que nós saímos, pescamos, mas o Senhor está mandando, então eu vou lançar a rede. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu vou lançar a rede, porque o Senhor manda. Eu vou lançar, porque o Senhor está mandando, é a tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Aleluia! Irmãos, obedeça e experimente as bênçãos de Deus. Experimente obedecer, ainda que isso vá contra tudo aquilo que você imagina, ou tudo aquilo que você quer que seja do seu jeito. Não, não é do nosso jeito, não, é do jeito dele. Aleluia. Oh, aleluia. Às vezes está fazendo do nosso jeito e não dá certo. Quantas vezes as coisas do meu jeito não dava certo? Mas no momento que nós começamos a ouvir a voz de Deus, fala: Senhor, é por aí mesmo, Jesus? Mas Senhor, eu não estou vendo ali nenhuma, não tem nenhuma solução ali, Jesus. Oh, aleluia. Jesus, uma certa feita, falou aos seus discípulos: olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que vocês quiserem, e vos será feito. Nós precisamos estar nele. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu interior. Oh, aleluia. Ele diz: aquele que está em mim, eu rogarei ao Pai, que eu e o Pai viemos a Ele, e nele faremos morada. Aleluia. Precisamos tê-lo no nosso barco, precisamos tê-lo na nossa vida, meus queridos. Oh, glória a Deus. O Lázaro, graças a Deus, um grande cantor, disse que Jesus estava no barco da vida dele. Ainda que ele fosse para o alto mar, ele não temeria as ondas. Irmãos, quando nós estamos com Jesus na nossa vida, não precisamos temer, não precisamos ter medo de nada. Sabe por quê? Porque quando Ele está na nossa vida, ainda que tudo pareça perdido, Ele está conosco para nos dar vida, para nos abençoar. Aleluia. As pessoas observando aonde Jesus ia, o que ia acontecer ali. Os olhos deles estavam em Jesus. Irmãos, as vidas estão nos olhando, as pessoas estão olhando para ver o que Deus vai realizar na minha e na tua vida. Será que o Deus dele vai fazer alguma coisa? Mostra a ele o teu Deus, o que ele vai fazer. E Deus está conosco, aleluia. Deus está nos ajudando, oh, glória a Deus, aleluia. Tenha Ele, obedeça a Ele, ainda que vá contra tudo aquilo que você tem de mais precioso na tua mente, mas é Ele que está falando, obedeça. Oh, aleluia, não desista, continue em frente. A Bíblia diz que eles lançaram as redes. Oh, glória a Deus. E qual foi a surpresa deles? A rede voltou cheia. Aqueles que observavam de perto tiveram que vir e desfrutaram da bênção. Aleluia. Irmãos, quando nós estamos com Jesus na nossa vida, aqueles que se aproximam de nós e nos acompanham, eles vão ser abençoados através da minha e da tua vida. Aleluia. E aqui vai mais um ensino para nós. Quando você vê alguém abençoado na casa de Deus, uma vida espiritual, não fique com inveja, não.
Fique perto. Não crie ciúmes, inveja dessa pessoa. Não, fique perto. Sabe por quê? Porque a bênção que vai cair sobre a vida dele vai te alcançar também. Oh, aleluia. A bênção que vier para o barco dele vai para o teu barco também. E a bênção vai ser tão grande que a Bíblia diz que quase os barcos afundam. De tanta bênção. Irmãos, a bênção de Deus é tão grande na nossa vida que nós não vamos ter como carregar. Vamos ter que dividir. Aleluia. Porque a bênção de Deus ela é transbordante. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Está pronto para obedecer? Chega de desânimo. Não desanime não. Continue fazendo aquilo que você estava fazendo. A Bíblia diz que eles não pararam. Então, o que Deus falou para nós hoje? Continue limpando aquilo que precisa ser limpo. Para você fazer uma boa pescaria, para você ser exemplo, continue consertando aquilo que precisa ser consertado. Oh, aleluia! E o Senhor vai falando das nossas vidas e nós vamos consertando tudo aquilo que está desaconsertado. Vamos limpando tudo aquilo que precisa ser limpo. E a palavra de Deus vai falando com nós. E na hora certa, o Senhor vai te chamar e falar assim: vamos ao alto mar. Vamos pescar de novo. Agora chegou a hora, agora você está pronto. Irmãos, o Senhor, quando nós não estivermos prontos, o Senhor não nos chama. Então não adianta colocar o carro ou o boi diante os carros diante dos bois. Não, tem que ser tudo na ordem. Esperar o tempo certo do Senhor usar a minha e a tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Estou já de pé, meus queridos. Não vou me alongar muito, eu já escolhi tanto. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa Ele mudar a tua vida. Esperança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados em conta seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração. Cante com alegria. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai querido. Nós te agradecemos, ó Deus querido. Maravilhoso, Senhor, por esta manhã, Senhor, o Senhor nos deu, Pai querido, a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, ouvindo os louvores, Senhor, te louvando, te agradecendo, Senhor, e desfrutando, Senhor, da tua palavra, que nós possamos sairmos daqui, Senhor, com esse aprendizado no nosso coração, que possamos ter sempre o Senhor da nossa vida, do nosso barco, conduzindo, abençoando, ajudando, mostrando o destino, mostrando a direção, aquilo que o Senhor tem para mim e para as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que nós possamos compreender que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor, é muito mais elevado do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos ou imaginamos, que o Senhor está pronto para nos abençoar, para nos ajudar, para nos dar, Senhor, aquilo que nós precisamos, ó Deus. Por tudo isso, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.